muito bem-vindos à Jornada ADCER 2026 Ciclos. Se você parar por alguns segundos, vai perceber que o mercado já mudou. Mudou no crédito, mudou na margem, mudou na forma de competir. E a pergunta não é mais se mudou. A pergunta é: você já percebeu em qual momento desse ciclo está? Porque o setor não está parado. Ele está em movimento. Sempre esteve. Ciclos de crescimento, ciclos de pressão, ciclos de ajuste. E cada ciclo cobra uma coisa diferente de quem está dentro dele. Durante muito tempo, crescer era o foco. Hoje, sobreviver bem já exige estratégia. E avançar exige decisão. É por isso que estamos aqui. Não para ouvir mais um conteúdo, mas para entender o momento. Comparar realidades e construir respostas juntos, porque existe algo que nenhum mercado tira de quem participa: a experiência. E quando essa experiência se conecta, ela vira inteligência coletiva. E é isso que faz uma associação forte. Não é o nome, não é a estrutura, é a participação. É quando quem vive o setor decide construir o futuro do setor. Bem-vindos à Jornada ADCER 2026. Ciclos. Entender o momento, antecipar o movimento e decidir antes que o mercado decida por você. Bem, pessoal, este encontro é uma realização da ADCER, a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado, em sua 4ª edição, reunindo associados para um momento de construção estratégica do setor. A jornada conta com o apoio institucional da BHUB, Agrocontar, Aliare e Grupo BLB. A coordenação científica e metodológica é da M Prado Consultoria e a produção geral da agência Via Multimídia. Este é um evento pensado para ser direto, produtivo e conectado com a realidade de quem vive o setor. Por isso, vamos priorizar a dinâmica, a troca e a construção conjunta. Mas antes de iniciarmos oficialmente, fazemos uma pausa necessária, um gesto de respeito ao nosso país e reconhecimento à base que sustenta tudo o que construímos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Entre outras mil, és tu, Brasil.
gritando eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Destacamos e agradecemos também a participação dos associados presentes nesta jornada ADCER. Associados que acreditam que juntos podem construir mais, compartilhar experiências e fortalecer o setor com visão, união e propósito. Estão conosco Agro Brasil, Agro Japão, Agro Paulista, Companhia da Terra, Cultura Agromais, Dedé Agro, Esteio Rural, Elo Agrícola, Hortisói, JF Agronegócios, Opção Agronegócios, Pioneira, Plantar, Protec, Sagra, Cetec Agro, Tchê, Teluri Agro, Terrena, UD Agro, Valoriza e Única. Convidamos neste momento para as boas-vindas institucionais o presidente do Conselho da ADCER, Fábio Tanner Almeida. Boa tarde. Inauguramos agora mais uma jornada de ADCER, né? Num momento não muito feliz do nosso setor, né? Mas acho que é de extrema importância e assim fico feliz de ver casa cheia, né? Confesso que precisamos melhorar bastante ainda, né? Mas é nesses momentos eu acho que o associativismo faz a diferença. Nesses momentos é que a gente percebe que somente juntos aí nós vamos conseguir trilhar essa caminhada. E dentro desses ciclos que nós passamos, esse é, tomara a Deus, só mais um ciclo de baixa, apesar dele estar se prolongando. Mas é um momento da gente se reestruturar, se reanalisar, se reinventar, né? Para que a gente possa realmente, no próximo ciclo de alta, estar preparados, estejamos todos prontos para que, num novo ciclo de baixa, não nos pegue aí novamente tão desprevenidos, despreparados, ou seja lá o que for que aconteceu nesse ciclo aí, tá certo? Então, vamos dar mais um início a mais uma jornada de ADCER, vamos discutir esses ciclos, vamos trocar ideias, vamos chegar num ponto comum. Eu acho que todo mundo aqui tem muita experiência de mercado, tem muita coisa para trazer, para agregar. E também não fizemos só bobagem, não, porque nós estamos em tempo de mercado aqui também, né? Então, assim, vamos tirar onde nós acertamos e vamos nos preparar para o próximo ciclo aí de alta, se Deus quiser, tá certo? Então, vamos iniciar a jornada. Obrigado. Muito obrigada a você, Fábio. E para apresentar os ciclos da distribuição no Cerrado Mineiro, convidamos o presidente da ADCER, Daniel Martins de Oliveira. Senhoras, senhores, muito boa tarde, né? Estamos aqui para desenvolver a quarta jornada ADCER. O planejamento estratégico estabelecido em 2014 sugeria que os seminários fossem uma realidade. E aí, em 2019, nós ensinamos ao setor
que a região, a regionalidade também deveria ser observada. E foi nesse momento que, ainda na gestão aí por diretoria executiva, que nos propomos a realizar a primeira jornada de SER 2019, num formato diferente do que estamos vendo hoje, mas é o que nós temos para fazer a coisa acontecer. Essa jornada, o modelo ainda é um pouco mais diferente, porque a proposta não é palco plenária, é plenária e plenária. Palco é só uma condição de visibilidade ou até mesmo de posicionamento, mas o que vai valer é a plenária, a interação. O desafio para o nosso consultor e para a M-Padre é justamente isso, é fazer e circular na plenária para que a gente possa ter interação, debates, para poder colocarmos sim nossas experiências, nossas ideias, tá? E é nesse sentido que a jornada ela se propõe, combinado? Então eu vou fazer não aquela uma apresentação institucional que vocês estão acostumados, porque já chega de contar a nossa história tantas e tantas vezes, enquanto o que nós propomos é nós por nós. Essa é a proposta desse evento. Não temos aqui receita de bolo, não temos nada pronto. Isso vamos construir. E esse primeiro modelo é justamente para isso, para que a eficiência seja por experiência, por vivência e por tantos ciclos que se renovaram, que se refizeram, que voltaram, que tivemos que enfrentar uma, duas vezes. E é nesse sentido que a gente vai desenvolver a nossa jornada de SER. É só um preparo, gente. Afinal de contas, esses 2 dias é para um lance de 3. Não podemos nos deixarmos a errar lances livres. Então vamos lá para o arremesso. Uma lápide, caramba, e ela já vem com várias condições do nosso negócio. Uma loja, situações, inadimplemento, mas isso aqui tudo é para relembrar 2019. Meu querido Reinaldo Carlos Serapião, e naquele momento, inclusive, me ajudou, né? E quando eu abri aspas a uma citação, nós rimos ainda muito depois. E aí eu volto com ela, com uma condição, inclusive, de fazer jus ao autor. Se vis pacem para bellum, se queres paz, prepare-te para a guerra. Flávio Vegetti, ele era um estrategista militar romano no século V ou VI, nos anos 500 a 600. Como estrategista militar, uma das suas obras, inclusive, é usada até hoje por superpotências, justamente para manter a manutenção de alguns momentos de conflitos. Se queres a paz, prepare para a guerra. Serapião, nós falamos isso em 2019. E eu complemento: se queres paz, se prepare para a guerra. Mas se não queres nada, descanse em paz. E aí é um belo epitáfio para que seja usado naquela lápide lá. Se não queres nada, descanse em paz. Mas se querem paz, preparem-te para a guerra. E é isso que nós estamos propondo enquanto ADSER, enquanto sistema, enquanto associação, que nós tenhamos preparação para a longevidade, para que a lápide nem seja montada e o epitáfio nem seja construído. E aí, os nossos ciclos, para que possamos ter uma retórica, né, para que a gente possa mostrar, a gente vê no Cerrado uma revolução acontecer em 1975, ou melhor, 73. Nosso ex-ministro Alisson Paolinelli concebeu e implementou a Embrapa. E na sequência, ele vislumbrou biomas novos. E o Cerrado foi
visto como a sua opção, como uma opção de resultado. Cerrado, na verdade, era, como é que é a frase? Cerrado, nem dado, quanto muito se é dado. Então o Cerrado de repente produziu trigo, produziu café, produziu soja, produziu HF, produziu tudo dentro de um conceito de implementação, pesquisa, trabalho e preparação. Isso vem de uma filosofia do Alisson, já no Polo Centro e lá no Projeto Campo, em que ele trouxe inclusive situações de Cooperativa Agrícola de Cotia, Cosuel, hoje Copamil, né? A Sul Brasil, entre outras, que participaram, inclusive, para fazer a distribuição das terras. Então, quer dizer, é o primeiro ciclo que nós consideramos que o Cerrado se estabeleceu. Aí, em 1994, e algumas das nossas empresas associadas estão aí com a longevidade de 30, 32 anos, 34, 35, algumas se solidificaram mais, outras não. Em 1994, uma capilaridade que recebia e que sustentava toda a produção das indústrias. Era fácil, né? Né, meu querido? Tem um ex-companheiro meu de Cotia, eu sou ex-cotiano, Tacal, né, Tacal? Somos ex-cotianos. E aí, a nossa DIA, que era o Departamento de Distribuição de Insumos Agrícolas, era o canal perfeito. Tudo que a indústria queria, ela tinha o cliente final, que distribuía numa capilaridade nacional. Então, era uma condição que se rompeu quando, depois de praticamente 70 anos, com fundação em 1927, a Cotia iniciou a liquidação em 94, 95 e se estabeleceu em 1997. Com essa condição, canais, precisamos de capilaridade, precisamos de mercado, precisamos de o nosso produto, manter a distribuição, e aí a política de criação, novos e novos canais, novas possibilidades de venda, e substituir aquela tradicional possibilidade só de cooperativas. Alguns já existentes canais que já estavam no mercado tiveram uma oportunidade de se estabelecer de uma maneira mais definitiva, né? Eu lembro de um comentário uma vez, né, do nosso amigo que já está há mais tempo no mercado, né? O Rafael mesmo uma vez falou, já vi abrir e fechar até uma Cotia, né? Então, quer dizer, nós temos alguns exemplos de que o mercado ele vai de acordo com aquilo que você tem de capilaridade, de possibilidade de distribuir. E foi aí que nós iniciamos as nossas oportunidades da distribuição. Novos entrantes, né? Podemos citar aqui Agro Cerrado, Agro Japão, são empresas que se posicionaram e hoje têm longevidade, porque fizeram de uma maneira assertiva, de uma maneira pessoal, de uma maneira de se colocar mesmo a campo e a trabalho. E assim outras, Agro Paulista, no Noroeste, certo? Que são desse momento de transição. Esse momento em que o mercado se abriu e os profissionais se propuseram e conseguiram espaço. Aí vem o 1998, novo ciclo, né? Isso aí, já estamos no terceiro ciclo dessa nossa história do nosso segmento. 98 tivemos uma complicação ferranha aí de inadimplemento, ligação de contratos, alta do dólar, situação de dólar real, dólar, câmbio, dólar, pô, caramba, quebramos, né? O produtor principalmente, né? E aí as distribuidoras e os canais junto. Então, nesse momento, inclusive, entrou o primeiro ciclo, 99, fundação da Edicer. Alto Paranaíba, Noroeste Mineiro, um idealismo
de buscar representatividade, não para ser maior ou melhor, mas para defender uma classe que, apesar da concorrência, apesar da necessidade estratégica comercial de cada um, tinha as mesmas dores. E aí surge a Adser, para municiar, para poder conduzir impactos de negociação, ter força, ter corpo, ter possibilidades de não exigir, de buscar uma condição ideal, uma situação que fosse para todos e não só para um lado da moeda. Nesse momento a Adser se posicionou e com essa situação veio o triângulo, abraçamos tudo, né? O triângulo veio com força também, e aí nos tornamos sim uma entidade de representação da classe e passamos de deixamos de ostentar canais, não dá, né? Aí tinha um presidente nosso que falou: nós não somos canal, nós somos distribuidor. Nós fazemos prospecção de produtos, nós fazemos prospecção de área, nós fazemos inovação tecnológica e somos o canteiro para novas tecnologias. Então nós somos distribuidores de insumos. E aí vem a Adser, Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado. E como somos necessários para tudo que se fala e que se quer a nível de sustentação, por que não envolver para sustentação ambiental, sustentabilidade ambiental? Surge em 2002 um novo ciclo. Precisamos nos preparar. As embalagens vazias de defensivos agrícolas não podem ficar no campo, não pode contaminar mananciais, não podem ser enterradas, subsolo. E aí o acordo setorial que se estabeleceu em 2000 virou lei em 2002, a então DN 4074. E nesse momento é que a Adser se posicionou também, porque já constituída em 28 municípios, com seus 60, naquela época 50 estabelecimentos sede, mais os estabelecimentos nesses 28 municípios, chegando a um total de 140 empresas. E naquele momento de fundação, em que tínhamos um posicionamento de defesa à distribuição, e com a indústria sempre do outro lado. Nesse 2002, não queremos que a indústria esteja nessa formatação Adser de logística reversa. Não queremos o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que é o instituto que aglomera as 98, naquela época, indústrias, que hoje se tornam mais de 200, seja participante efetivo da nossa política de logística reversa. Nesse momento, criamos um modelo Adser, em que restringimos as operações do Adser aos postos. Venda direta, isso eu não recebo no meu posto. É indústria, é faturamento não nosso, não é faturamento não do setor, não do segmento. Então nós começamos a assumir sim custos de manutenção dos postos, de implementação dos postos, de investimento para a parte de edificações, mas também o conceito único no Brasil. Não tem nenhum modelo que tenha uma similaridade, alguma coisa. Não tem no Brasil algo nesse negócio que seja um modelo igual a Adser. Nós somos fechados? Não, nós somos restritos aos nossos associados, credenciados, tá? E participantes proprietários de um patrimônio, de um fundo de reserva que dá condições de funcionamento da nossa logística, tá? Somos excelência? Somos, porque nós temos que ser melhores, porque se nós não formos, aí os órgãos controladores querem só em cima do que está organizado, né? Então foi aí que se estabeleceu a logística reversa Adser. Aí vem 2008, caraca,
mais crise financeira, marolas, né? Marolinha, não era uma marola essa época? Foi a época da marola, né? Só que derrubou muitos também. E aí nós tivemos uma inadimplência, queda das commodities, impacto no agro, e nós, novamente a DISER, né, participando efetivamente da articulação e no fortalecimento do setor. Mais um ciclo, muitos ciclos. E aí vem a estratégia DISER numa virada, ou não? Vamos considerar uma volta, uma condição de ser mais classe, mais representação de classe, porque a logística já era excelência, a logística reversa já era excelência. Então vamos trabalhar o planejamento estratégico, a conquista de efetiva participação das decisões do Estado, e nessa época, como se já fosse o início, né, nós juntamente com a Dicosul, e aí eu sempre defendo a bandeira a de Minas Mais, né, que é a DISER, a Dicosul, numa estratégia estadual. Aí nós fomos lá e conquistamos o quê? Peraí, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem que saber quem somos. Conquistamos uma audiência pública, mostramos quem somos, como somos. Tivemos uma participação efetiva no planejamento estratégico do CEPA. Com isso, temos cadeiras efetivas de decisão, de fórum, dentro dos conselhos e das câmaras temáticas, para decisões que envolvem e estão diretamente ligadas ao nosso segmento. CREA, IMA, eu considero Copan, né? A Juliana está aqui conosco, né? E a gente tem que enaltecer, porque algumas das conquistas, inclusive junto à Copan, DN 217, situações de TCFA, de cadastro técnico, isso foi tudo conquistas por representatividade, assim como a participação efetiva com a parceria da FAENG. Então, esse é o momento que a gente trouxe para fazer essa transformação. E 2016 é outro ciclo já. Vamos, dentro do planejamento estratégico, trabalhar nossas bandeiras. Aí, nesse momento, minha memória está ficando clara. Ferrari é autuado por receptação de produtos e por crime ambiental. E aí a polícia não sabia o que era aquilo, né, cara? Não tinha nenhum treinamento, nada. O Rafael sendo pressionado para dar destinações que ele não poderia assumir. O policial chegava a abrir um pacote, ficava com a mão alaranjada, vermelha, e achava que já ia morrer. Então, quer dizer, foi nesse momento, criamos, né, com a participação efetiva do Noroeste, do Rafael Garcia, a bandeira Campo Legal, que é marca registrada do sistema DISER, inclusive para a gente ter sustentação jurídica para treinamento, palestras e outros fins a mais. Aí o Campo Legal virou o quê? Treinamento para policial civil. Nós tivemos reunião, né, Rafael, que teve polícia civil, polícia ambiental, polícia militar e polícia técnica, polícia federal. Então, quer dizer, nós fizemos esse trabalho na bandeira Campo Legal. Outdoors na região toda, dando o quê? A primeira opção do Campo Legal é conscientização daquele que é o receptador, o cliente de cada um de vocês, o produtor rural. Se não tiver o consumidor, quem vai vender o quê? Por isso que as campanhas que a nossa comunicação joga a todo mês em referência ao Campo Legal tem que ser sim compartilhada, inclusive pela força de vendas de cada empresa, pelos seus consultores, porque isso tem que chegar no produtor. Ele tem que saber que o envolvimento com os produtos ilegais pode lhe causar 4 milhões de multa por receptação,
Opa, peraí, caramba, o uso de produtos sem registro, incineração da lavoura e prisão por crime ambiental, já que não tem registro, é veneno mesmo, né? Então, quer dizer, isso tem que chegar no produtor. Sem o consumidor, não teríamos os ilegais. Agora é a hora das jornadas 2019. Aquele senhorzinho lá que em 73 criou a Embrapa, 75 estabeleceu o bioma Cerrado e foi o cara que nos trouxe todo um conhecimento, né? Alisson Paulinelli foi o palestrante da primeira jornada 2019, realizada em Uberlândia. Logo na sequência nós tivemos Tejon, né? Num trabalho junto com Mackenzie, né? Mackenzie Agro. 2022 tivemos o Tejon e 2024 aí já foi aquela jornada recente em que todos os as nossas dificuldades, não falo dificuldades, vamos falar outro termo, as nossas debilidades, quanto a RJ, porque lá em 2022 o momento era de M&A, novos players, aquela condição toda que foi aquele ciclo. Já 2024 era a situação de RJ, sustentação de contratos, toda a situação que nós trabalhamos para trazer profissionais, aí sim, consultores, inclusive o nosso hoje coordenador da parte intelectual da jornada de SER, ele esteve nessa jornada na parte de informação, né, e tecnologia, se eu não me engano, e com isso nós tivemos esse momento em 2024. E agora 2026, esse slide traz bem a situação que o nosso segmento se encontra, né? Cheio de amarração para um lado, para o outro, e nós, muitas das vezes, ainda não entendemos que precisamos desenvolver, acreditar e ter sustentação. Está aí, gente, a proposta da jornada 2026. Tirarmos de nós essas amarras e sermos, sim, proposta de evolução, preparação e que estejamos prontos para todas as batalhas. Porque se queremos paz, devemos nos preparar para a guerra. A proposta aqui é essa. Acho que eu demorei e nem olhei o cronômetro, mas é complicado falar praticamente todo esse tempo de ciclos e observando o cronômetro, tá? Me perdoem se assim eu fiz, e eu agradeço que estejam todos aqui e que possam junto conosco nesses 2 dias a gente sim sair com uma agenda positiva, proposta definitiva e nos propormos também a sermos mais e melhores, porque só assim teremos uma continuidade, uma longevidade e com rentabilidade. E trabalhar para empatar, isso segue, não é atividade. Quando se fala em, inclusive, diluir o que você conquistou, aí é pior. Obrigado a todos, sejam bem-vindos de fato.